Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso primeiro podcast do Ministério Feminino da Igreja Cristã da Trindade. E o nosso podcast tem um nome, Aprendendo com Elas. E neste primeiro podcast, é com muita alegria que hoje eu estou aqui. Quero me apresentar para vocês. O meu nome é Simone de Túlio Romeiro, sou aqui membro da Igreja Cristã da Trindade e é uma alegria ter vocês aqui conosco. E hoje, nós estamos aqui fazendo esse podcast, dando start, aproveitando uma data que é mundialmente comemorada, que é o Dia Internacional da Mulher. E hoje eu tenho uma convidada tão querida, tão preciosa para mim, e nós a chamamos de rainha, porque ela é nossa rainha, ela é uma querida. Nós amamos muito e hoje vai ser uma alegria trazê-la aqui para que você também possa conhecê-la. E o nome dela é Jaci Silva Cicarelli. A Jaci já está conosco há um tempo, mas eu não vou ficar falando muita coisa não, porque eu quero te ouvir, querida. Aliás, eu quero que você se apresente aqui para o nosso público. Amém. Então, eu sou Jaci Silva Cicarelli, como a Simone aí já me apresentou, e para mim é uma grande honra participar dessa inauguração do podcast aqui na Igreja Cristã da Trindade. E eu quero começar cumprimentando, primeiramente, todas as mulheres da Igreja Cristã da Trindade. É uma grande honra participar desse encontro aqui com a Simone. Ela extrapolou ao falar que mencionaram uma brincadeira do pastor Paulo Romeiro, que me chama de rainha, e fala que eu pareço com a rainha Elizabeth. Isso é uma afronta à rainha Elizabeth, mas eu recebo isso como uma brincadeira muito agradável, honrosa. Na verdade, todas nós aqui somos princesas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me sinto muito bem nessa igreja e aqui o Senhor tem me abençoado e abençoado também meus familiares, o que me dá muita gratidão ao meu Deus. Vale a pena a gente estar numa igreja séria, numa igreja onde a palavra de Deus é pregada com muita seriedade, com muita responsabilidade, e é isso que o mundo está precisando nos nossos dias. Amém. Jaci, minha querida, assim, pensando aí sobre essa data, o Dia Internacional da Mulher, me veio muito forte te chamar aqui, porque eu acho que você tem muita coisa para nos contar, e queremos aprender muitas coisas com você também, né? Eu acho que eu não estarei sendo indiscreta te perguntando qual é a tua idade. Não, eu tenho prazer em falar que já sou quase centenária. No mês de julho eu vou completar 90 anos e posso dizer que Deus me abençoou grandemente em todos esses anos da minha vida, porque eu já nasci num lar cristão evangélico. Naquele tempo não era chamado de evangélico, mas protestante. Foi um tempo em que o protestantismo ainda era perseguido aqui no Brasil. Muitas pessoas não sabem disso. Mas o Senhor sempre nos abençoou e nos deu muitas vitórias durante toda essa caminhada da minha vida e da minha família. Eu sou grata a Deus por isso. Olha que lindo, 90 anos, Jaci. Gente, eu quero chegar assim, você é minha musa inspiradora, né? E muita história para contar. Dá assim um resumo para nós da sua vida, né? Você nasceu num lar protestante, né? Num lar evangélico, mas quando você começou a ter a consciência de que Jesus era o Salvador e você precisava desse Salvador para a sua vida. Sim. Né? Como é que foi aí o teu processo de conversão? Mais ou menos que idade você tinha? Certo, eu não vou responder já prontamente essa pergunta, mas eu sempre gosto de me lembrar como nasceu
o Evangelho nos meus antepassados. Como chegou até os meus antepassados? Vou contar isso muito rapidamente. Quando meu pai ainda era menino, ele era goiano, nasceu na chamada Capital Velha, estado de Goiás, e os pais, os meus avós, por parte de pai, já tinham falecido nesse tempo. E meu pai, ele era cuidado por duas irmãs mais velhas do que ele. As duas católicas, fervorosas. E um dia chegou na porta da residência delas um missionário escocês, chamava McIntyre. E ele já tinha corrido a cidade com a Bíblia na mão, querendo falar de Jesus, aquela cidade de Goiás. E ele foi rejeitado por todos aqueles que foram visitados por ele. Quando ele chegou à casa das minhas tias, irmãs do meu pai, e bateu palma, porque naquele tempo não tinha campainha, bateu palma, elas vieram atender e ele perguntou: vocês gostariam de ouvir falar de Jesus? Aí elas falaram: sim, gostaríamos. O senhor não quer entrar? Ele entrou, abriu a Bíblia e começou a falar da necessidade de aceitar Jesus como Salvador. E elas aceitaram, abriram as suas portas e ali começou a igreja evangélica, era chamada de Igreja Cristã Evangélica. E era um casal, né, de escoceses, recém-casados, e vieram como missionários para o Brasil. E eu, cada vez que eu estou orando e me lembro que os meus antepassados aceitaram Jesus, e eu já nasci por causa disso, por conta disso, num lar cristão, evangélico. E os meus pais sempre foram muito zelosos na prática do Evangelho. Nós todos os dias, religiosamente, como era o costume, aliás, de todas as famílias cristãs daquele tempo, de fazerem o culto doméstico, o culto matutino e o culto vespertino. Religiosamente precisava ter esse culto. Meu pai era militar e quando meu pai estava em casa, ele dirigia o culto. Quando ele estava fora de casa, por conta da sua profissão, então quem dirigia o culto era minha mãe. E todos tinham que ler a Bíblia, orar, falar um versículo bíblico, e isso foi muito bom, porque nós fomos nos acostumando com a Bíblia desde criança. O que isso eu vejo que é muito difícil hoje para as famílias manterem essa prática do culto doméstico, né? E estudo da palavra. Bom, e aí eu fui crescendo e participando da igreja. Eu sempre tive participação na igreja. Na igreja que eu frequentava, e que era a igreja que onde meus pais se agregaram, era a igreja presbiteriana independente. E eu fui crescendo nessa igreja, né? Quando pequenininha, me lembro até do meu batismo. Fui batizada com 5 anos e me lembro como se fosse hoje, do dia do meu batismo. Porque na igreja presbiteriana independente o batismo é por aspersão. O pastor coloca água na mão, põe na cabeça da criança e faz aquela declaração, né, de batismo, própria do batismo. E eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu tinha 5 anos apenas. E participava da escola dominical, né, como na classe Joias de Cristo. E fui crescendo assim. Quando eu me tornei jovem, eu participava na UMP, que chamava União da Mocidade Presbiteriana Independente, e o trabalho era intenso. Nós fazíamos naquele tempo trabalhos de evangelismo nas praças públicas, em datas especiais, fazíamos excursões também, fizemos algumas, e foi um tempo maravilhoso da minha mocidade. Mas como a Simone falou sobre o dia, como foi a minha conversão,
Eu frequentava a igreja, sempre amei participar da igreja, sempre criei na palavra de Deus, mas eu demorei muito para me converter, para me tornar realmente uma mulher compromissada com o Evangelho. E isso se deu muitos anos depois. Eu já tinha perto dos meus 40 anos, quando um dia, numa reunião, que até essa reunião era feita por uma vizinha que abriu as portas, e havia ali uma missionária batista americana que ministrava a palavra. Olha que coisa interessante, como o Senhor é tão misericordioso conosco. Ela, numa daquelas ministrações, ela falou sobre a necessidade da gente abrir o coração para Jesus e confessar isso. E ela usou como tema aquele versículo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse versículo foi o que me chamou, foi o que me atraiu de uma forma contundente para Jesus. E terminada essa reunião, eu fui para casa, fechei a porta do meu quarto, me ajoelhei, clamei, orei, chorei, confessei, fiz tudo aquilo que o meu coração desejava nesse momento. E a partir dali eu tive uma nova postura cristã. Por isso eu louvo a Deus pelo seu amor para comigo. O Senhor me alcançou, teve compaixão de mim. E antes que isto acontecesse, eu estava sendo visitada pelo Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que aí eu já era casada, é claro, tinha 3 filhos, né? E eu estava bem louvando, de repente eu começava a chorar. Chorava, mas chorava e eu não sabia por que chorava. E eu perguntava: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou chorando tanto? E eu não sabia que era o Espírito Santo tocando no meu coração para que eu, de fato, assumisse um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus. E isso me preocupa, eu me sinto preocupada com muitos jovens hoje que são criados em lares evangélicos e acham que a sua vida espiritual está resolvida. Não está, não. A nossa vida espiritual começa naquela hora em que nós abrimos a nossa boca e confessamos que somos pecadores, que necessitamos do Senhor Jesus para a nossa salvação e adotamos uma nova postura cristã. É isto que falta na vida de milhares de pessoas que participam da igreja, mas ainda não acordaram para essa necessidade. Nós temos que orar por isso, para que o Espírito Santo toque o coração das pessoas e elas se convertam realmente. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor pela tua vida, porque no tempo dele, o teu entendimento, né, foi aberto, o teu coração foi aberto para entender o plano da salvação e a necessidade de se render ao Salvador, né? Glória a Deus. Você está dizendo uma coisa muito importante. Tem muitas pessoas que estão na igreja como uma tradição. Verdade. Não como um relacionamento a ser desenvolvido com Deus, porque a gente não desenvolve o relacionamento com Deus só aqui na igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo. E eu acho que uma das coisas que a gente tem visto, principalmente pós-pandemia, e isso é muito triste, pessoas que não sentem necessidade de estar na igreja. Não, mas de casa eu assisto, né? De casa eu ligo lá, olha, eu estou dizimando, eu estou ofertando, como se isso fosse barganha, né? Eu ouço as pregações. Eu ouço as pregações, eu faço as minhas orações, mas eu estou aqui em casa, pegar condução, sair, ou mesmo que eu vá com o meu carro, ter que estacionar. Não, aqui em casa eu... Só que essa comodidade, né, leva a um comodismo que não me faz sentir parte do corpo de Cristo. E isso tem sido algo terrível, né? Porque como é importante, você falou aqui de participar, né, de
grupos na igreja, em diferentes fases da tua vida. E mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre o grupo que você participa, que é o Jardim de Oração. Mas, assim, Jaci, que coisa linda, né? Você tinha ali uma tradição, você foi criada, né, dentro de um contexto protestante, de um contexto evangélico, mas não era o suficiente. Não era. Né? Às vezes eu falo para o pessoal, olha, Deus não é avô, Deus é pai, então tem que ter um relacionamento direto. Por quê? Porque às vezes eu já me deparei com famílias que pensam que a experiência que tiveram com Deus, com Jesus, foi passado no DNA. Né? Foi passado no DNA e não é passado no DNA. Cada um tem que ter a sua experiência com Deus. Óbvio que como família nós temos que estar no caminho, andar no caminho, mostrar esse caminho, trazê-los conosco, isso com certeza, mas eles vão precisar ter essa experiência individual com Cristo, né? Agora, Jaci, ao longo da tua vida, né, como criança, você contou, gente, eu fiquei aqui imaginando a cabecinha de uma criança de 5 anos, né? Como foi impactante para você aquele momento do batismo, porque ficou registrado, você disse, ainda me lembro como se fosse hoje, né? Me lembro de tudo que aconteceu. Foi muito especial, né? Verdade. Então, como criança, como adolescente, como jovem, como mulher, solteira, mãe, avó, né? Como é que você tem visto a mulher cristã? Vamos falar sobre o nosso contexto. A mulher cristã, ao longo da sua caminhada, como é que tem sido esse desafio de ser uma mulher segundo o coração de Deus, né? Ser uma mulher de Deus num mundo em que está passando por tantas transformações. Antes da nossa conversa aqui, a gente estava falando nos bastidores, né? Eu estava comentando com a Jaci, eu falei assim, Jaci, que linda a tua vida, né? Você deve ter presenciado muitas coisas, porque eu olho para a minha vida, eu penso assim, nossa, eu já passei por tantas coisas. Eu estava te dizendo que eu lembro o dia que chegou a televisão colorida em casa, a TV a cores, né? Porque era só preto e branco, e aí chegou a TV a cores. Aí eu lembro da evolução do telefone, era um telefone que, quando a gente queria fazer uma chamada, caía numa central, uma espécie de central com uma telefonista. Inclusive, uma tia minha, que morava em Araraquara, ela que fazia as transmissões. Olha, ela tinha central na casa dela. E ela fazia. Então eu lembro que a gente tinha esse telefone, mas não era assim como hoje, que você ligava para qualquer lugar, você tinha que ter aí alguém que fizesse essa transmissão. Depois eu lembro do telefone fixo, aquele do disquinho, né? Aí eu lembro quando chegou o celular, o tijolão, e hoje o que temos? Assim, sem falar dos orelhões, né? Com fichas, depois com cartão. Mas eu queria que você nos contasse a sua percepção, né, na tua caminhada, de como tem sido, né, o que você tem visto sobre a mulher cristã na igreja passando por essas transformações aí da sociedade. Olha, a gente pode observar que as mudanças na sociedade, elas foram drásticas. Para quem viveu no século passado, lá nos anos, que eu tenho a lembrança, né, das coisas, nos anos 40, 50, 60, a diferença que nós observamos foi assim como que da água para o vinho. Foi uma mudança radical, né? Eu chego muitas vezes a comentar com algumas pessoas, se fulano de tal fosse vivo e chegasse hoje e visse essa mudança, ele se sentiria mal, se sentiria uma pessoa ignorante, tão distante da realidade do seu tempo passado, né? Meus pais, por exemplo, eu fico pensando, será que eles se adaptariam a essa vida que nós hoje até nos acostumamos com ela, sendo uma
uma vida agitada, agitadíssima, que causa estresse nas pessoas, muitas doenças. Antigamente, por exemplo, doença do coração não era comum às mulheres. Algumas, claro, tinham esse problema, mas hoje milhares de mulheres sofrem do coração. Eu penso que por conta da vida agitada que elas enfrentam, né? Tudo mudou muito. Nos tempos passados, a maioria das mulheres esperavam seus maridos em casa, não precisavam trabalhar. O salário do homem era suficiente para sustentar a família, abençoar os filhos nos estudos e sobreviverem de uma forma tranquila, o que hoje não acontece. A maioria das mulheres casadas precisam trabalhar, mesmo tendo seus filhos, né? Filhos pequenos que vão para as creches. E é um recurso que é colocado aí por misericórdia de Deus, mas não é o ideal. Uma criança ter que ficar no convívio de outras crianças, por exemplo, uma criança cristã que tem que conviver com uma cujos pais não são cristãos e não orientam seus filhos. E a criança então começa a se separar da família, vai para uma creche e agora já aos 5, 6 anos ela vai para a escola. E é uma vida que atinge de uma certa forma todas as pessoas, desde a mais tenra idade até o final da vida. E é aonde nós, né, como mulheres cristãs, temos uma responsabilidade muito grande. E é impossível a gente cumprir os planos de Deus na nossa vida sem o conhecimento da palavra de Deus, daquilo que Deus realizou por misericórdia na vida das mulheres, desde a criação, desde o princípio, desde Eva. Quando, eu acho interessante quando a Eva diz assim, alcancei do Senhor um varão. Eu fico imaginando, será que ela viu um anjo de Deus ali ajudando-a na hora do parto? Porque o Adão não tinha experiência nenhuma, né? Como será que foi esse momento do nascimento de Caim e logo depois do nascimento de Abel? E Eva fez essa declaração, alcancei do Senhor um varão. É isso mesmo, né? Então, e Deus tem sido misericordioso. Através da palavra de Deus, mulheres de Deus, mulheres cristãs, elas têm aprendido como viver em todos os tempos. Porque assim como a mulher dos tempos passados, dos tempos, por exemplo, do Velho Testamento, sobreviveram às pressões masculinas daquele tempo, elas têm sobrevivido hoje também por conta da sua fé no Senhor, debaixo de pressões. Ainda hoje eu li um artigo das Portas Abertas, a última edição das Portas Abertas. Eu não sei se você já leu, Simone. Não li. A história de 2 mulheres iranianas que foram presas por serem cristãs. E elas dão um testemunho maravilhoso de fé. A princípio, elas não se conformavam, porque elas eram de origens islamitas, né? E depois, quando elas se converteram, elas começaram a ser perseguidas. O marido de uma delas parece que foi morto e ela foi presa. E então ela dá um testemunho de fé maravilhoso. Num país fechado para o Evangelho, e elas sobrevivem por conta da sua fé. Agora, nós temos também o exemplo das mulheres bíblicas, né, cristãs, as mulheres antes de Jesus. E olha, quando eu penso em exemplo de vida, sabe que mulher me vem à mente? A Rainha Esther. Que mulher fabulosa, quanta coisa nós temos que aprender com aquela mulher. Muitas coisas. Com certeza, né? É tão lindo isso, Jaci, porque parece que hoje a referência que nos é imposta
né, como mulheres, principalmente mulheres cristãs, é que você siga um padrão fora da Bíblia. Verdade. Né? Então, isso já é um peso para a mulher que não conhece a Deus, porque ela tem que entrar numa forma do que é bonito, do que é dito ali como belo, como que tem que fazer. E assim, ao longo dos anos, eu tenho percebido o quanto a mulher não tem sido respeitada, né, na sua condição biológica, né, trazendo isso, porque ela tem que entrar numa forma e aí você vai vendo os exageros. O belo, hoje, é um belo que está ficando, cara, assim, sabe, uma caricatura, né? Porque tem que ter um bocão, né? Tem que ter. Eu vi até um especialista dizendo assim: nossa, sobe tanto a sobrancelha que parece que é uma bruxa, né? Você olha, você assusta, aí vem aquele bocão, aí vem. Porque é o belo e todo mundo tem que fazer esse belo. E aí, assim, o quanto que isso acaba sendo difícil, né? É imposto para a mulher que ela tem que aceitar esses padrões, porque é isso que é o belo. Então ela não para pensar assim, mas eu quero isso tem a ver comigo. Mas enfim, eu acho que você traz um exemplo muito apropriado de Esther. A Esther teve lá os seus temores, né? Ela teve os seus receios, mas teve uma coisa que aconteceu. Depois você leia a história da rainha Esther, nós não vamos ter tempo aqui de discorrê-la por completo, mas teve um momento que ela foi desafiada a fazer algo, né? E o tio dela disse assim: olha, quem sabe para um tempo como esse Deus não te trouxe, né, aonde você está, né? E quem sabe, como um tempo como este, Deus não, quem sabe não, certamente Deus nos fez estar aqui neste momento, né, do desenvolvimento aí da humanidade, né, nesse momento como mulheres, para sermos assim, trazermos a consciência, né, do que é ser uma mulher que segue o coração de Deus, que quer ser a mulher que Deus quer que ela seja. Eu acho que isso é um desafio grande, né? Dentre tantas coisas que têm acontecido. Não estou aqui questionando a validação de muitas conquistas, o porém é quando chega a fatura dessas conquistas que nunca foi parado para pensar e dizer: quero pagar essa fatura nessa proporção que me é colocada ou não. Então, assim, é muito difícil quando a gente vê mulheres pagando um alto preço porque está sendo imposto, né? Simone, uma coisa que eu não sabia, que esse movimento do Dia Internacional da Mulher começou na Rússia. Você sabia disso? Sabia? Eu acho que eu li alguma coisa já tem alguns anos a respeito. Pois Sim. Elas se juntaram e fizeram uma manifestação por causa da opressão que elas sofriam. Sendo diminuído o salário, elas trabalhavam muito, não tinham por um salário muito baixo, e elas então se organizaram e fizeram uma manifestação que acabou culminando com uma tragédia. A derrota da monarquia, dos czares lá, né? E entrando aí o partido que até hoje vale lá, que é do Vladimir Putin. E eu não sei o que as mulheres na Rússia hoje fazem, né, para dar continuidade a um movimento que começou, uma luta, né, em favor da mulher. E aí eu fico pensando, essa data que nós comemoramos hoje, do Dia Internacional da Mulher, como ela tem sido realizada hoje, que benefício ela tem trazido para a mulher cristã, né? Eu não sei se a mulher cristã do mundo todo sabe, se vale dessa data para fazer algo bom, no sentido de que as mulheres não se envolvam com os padrões do mundo, que são prejudiciais, e como você falou, vem um preço, depois a cobrança é muito alta e a mulher não pode pagar.
E ela sofre por isso, não é verdade? Muito. Paga-se de uma forma muito cruel, muito difícil. E, enfim, é muito triste tudo isso, né? Mas eu acho que quando eu olho para a Bíblia, a palavra de Deus, eu vejo que Deus sempre teve um respeito para com a mulher. É verdade. Ele nos criou. E Ele nos criou de uma forma única, né? Ele nos agraciou com a feminilidade que tem sido massacrada ao longo dos anos, porque parece que a feminilidade é um sinal de fraqueza e se confunde feminilidade com uma coisa mais sexualizada, né? Uma coisa mais apelativa, e não é isso, né? Mas assim, eu acho que esse tema ele é um tema tão rico e que nós certamente vamos estar aí ao longo de outros momentos trazendo algumas questões para parar e pensar, né? Qual é o papel da mulher cristã no mundo, né? Aprendendo com elas. E hoje eu aprendi muito com você, Jaci. Olha. Muito com você. Mas eu gostaria que você falasse sobre o jardim de oração, né? Que é um jardim tão florido e tão cheiroso e tão saboroso que eu gostaria que você nos contasse aí. Então, o jardim de oração abençoa todas as participantes. E nós temos ali como coordenadora do nosso jardim a nossa amada irmã Alzira, mãe da querida Simone. É uma mulher amada, ela é muito amada de todas nós, uma mulher de fé, uma mulher perseverante. Eu sempre me lembro e faço o nosso grupo se lembrar. Eu menciono sempre, quando eu comecei no jardim de oração, ele era realizado ainda lá no antigo endereço, na Avenida Jabaquara, pertinho daqui. E naquele tempo, apenas não passava de 7 pessoas a frequência desse jardim. E a irmã Alzira nunca se preocupou com essa questão da quantidade, que para ela o que vale é a qualidade, é o que ela tem para dar e vender. Eu amo essa mulher, maravilhosa, viu? E esse jardim, pouco a pouco, foi crescendo e hoje ele é frequentado por mais ou menos entre 20 e 25 mulheres. E eu penso que só não tem uma frequência maior porque muitas mulheres da nossa igreja trabalham e não podem participar. Mas é um local onde nós nos reunimos para louvar, para interceder pelas vidas. É a tônica do nosso jardim, a intercessão. E muitas coisas nós vemos que o Senhor tem realizado nas vidas, cujos nomes são colocados ali no jardim, no nosso caderno de oração. Isso é feito religiosamente, desde que esse jardim nasceu. Eu não sei quantos anos, não me lembro agora, se já tem 25 anos, parece. É por aí, porque começou lá na Praça da Árvore, né? Eu acho que é antes até, ali no Point, né? Tinha os momentos de oração, né? Começou com a minha mãe, a irmã Maria de Jundiaí, né? Sim. Então, sim. Mas eu aproveito para, quem sabe, muitas mulheres não frequentam por não saberem, mas olha, já vou dizer qual é a programação desse jardim de oração. A irmã Alzira, ela tem por prática a pontualidade, o que eu admiro muito. Eu admiro pessoas que sabem, que praticam a pontualidade. Nem todo mundo é assim. Por exemplo, a maioria das pessoas que eu conheço, uma boa parte, se você marca um horário com a pessoa, você fala, bom, que hora nós vamos nos encontrar? 2 horas, tá bom? Ah, tá bom. 2 horas é a hora que a pessoa está saindo da sua casa e faz o outro ficar esperando. Isso não é bom. Isso é uma questão de fidelidade também. E Jesus, e eu acho que isso está inserido nessa palavra de Jesus,
seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passa disso vem do diabo. Então, até na questão da pontualidade, nós temos que ser sim. Sempre sim. Porque a irmã Alzira, ela começa no horário, ela fica olhando para o relógio. Quando dá 2 horas, ela inicia. E ela fica assim, angustiada se está chegando 3 horas e ela ainda não terminou, ou então a ministração da palavra não terminou. Porque depois nós temos meia hora de oração. E aí, entre 3 horas e 3h30, é o momento da oração, da intercessão. E 3h30 nós terminamos a nossa reunião e a partir daí temos a confraternização. Aquele tempo gostoso de comes e bebes, de alegrias e de abraços. Então é uma reunião muito abençoada pelo Senhor. Louvado seja Amém. Deus por isso. E você é a nossa convidada. Todas as quartas-feiras, das 14 às 15h30, temos o Jardim de Oração aqui na Igreja Cristã da Trindade, na Avenida Fagundes Filho, número 55. E aí, após às 3h30, tem aí o período dessa confraternização, que é uma delícia, mas é um clima muito aconchegante, né? Onde elas intercedem, oram umas pelas outras, e é um trabalho muito edificante. E também quero convidar você para o nosso Momento Mulher, que acontece todo quarto sábado de cada mês. Às 17 horas, nós temos aqui o Momento Mulher. E esse ano nós estamos com o tema Aprendendo com Elas. E cada mês a gente vai aprender com uma mulher da Bíblia. O mês passado aprendemos com a mulher da dracma perdida. Esse mês de março iremos aprender com Ana, filha de Fanuel, né? Que a Fátima vai estar ministrando para as nossas vidas. Então, querida, você é a nossa convidada. E sim, teremos esse ano uma celebração toda especial, domingo agora, para o Dia Internacional da Mulher, mas também esse ano estaremos comemorando 20 anos do nosso Congresso de Mulheres, que acontecerá no último final de semana de setembro, de 27 a 29 de setembro. E você é a nossa convidada. Venha se inscrever, no nosso site estão ali todas as informações. Nós iremos para Limeira, e esse ano nós vamos ter a nossa querida Genilda como nossa preletora. Ela é uma delegada federal já aposentada, uma mulher de Deus. Ela já ministrou em outras vezes nos nossos congressos e foi muito edificante. Então você pode se programar. Nós estamos parcelando todo o valor para que você consiga, enfim, acomodar a inscrição, todos os valores de uma forma que não fique pesado para você. Então você pode parcelar até setembro, né? Mas entre lá no nosso site e veja todas as informações. Não é uma programação exclusiva para as mulheres da Igreja Cristã da Trindade. É para você, mulher, que queira participar, e vai ser uma alegria tê-la conosco. Bom, Jaci, estamos aqui no final do nosso podcast, né? Foi uma experiência muito gratificante. Eu quero te agradecer porque você tão prontamente aceitou o convite. Muito obrigada. Você é muito preciosa para nós. Nós te amamos muito. Mas você quer dar uma palavrinha final aqui para quem nos assiste? Olha, tudo aquilo que nós falamos aqui é para a honra e glória do nosso Deus. Esse convite que acabou de ser feito pela Simone e também por mim, para que participem desses programas que as mulheres realizam aqui na nossa igreja, são abençoados por Deus. São programas que o Senhor tem abençoado. Nós já estamos no fim Fim, né? Sim. Bom, então, tudo bem. Que Deus abençoe a todas vocês e novamente eu declaro que me sinto honrada em participar desse podcast. Eu agradeço pelo carinho, o amor da Simone,
por mim e por toda a igreja. Ela é muito amada também aqui na igreja, porque é uma pessoa muito carinhosa, muito doce. A Simone é o tipo da mulher doce, ela tem sabor de mel, vocês sabiam? Vale a pena participar com a Simone. Ela é muito saborosa, é uma mulher maravilhosa, abençoada por Deus e que tem abençoado esta igreja, ajudando. Ela é uma verdadeira adjutora do seu marido, pastor Paulo Romeiro. Louvado seja Deus pela sua vida, Simone. Muito obrigada pelo carinho, obrigada a você que nos assistiu e está conosco nesse momento tão especial. Primeiro podcast, quero agradecer a Angélica, né, que está aí por detrás da câmera, nos orientando, fazendo a filmagem. Que Deus continue te abençoando, Angélica, ricamente. Amo vocês, espero ter vocês nos nossos próximos podcasts e quem sabe ter a honra e a alegria de te conhecer pessoalmente aqui na nossa igreja. Deus abençoe você.